Irmãos, eu já convido vocês para ficar de pé. Peguem aí sua Bíblia, abra ela comigo no livro de 1 Samuel. A palavra que Deus colocou em meu coração uns 2 meses atrás. 1 Samuel capítulo 15. Primeiro Samuel 15, 22. É bem fácil de achar. Glória a Deus, aleluia. Creio que todos acharam. Vamos ler. Diz assim: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e porfiar é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Até aí. Vamos pedir para Deus falar conosco? Ó Deus de graça, Deus de poder, a tua palavra foi lida. Fale-nos, ó Pai, com poder e autoridade. Que não seja a minha voz ser ouvida aqui essa noite, mas a voz do Espírito Santo. Deus, fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao coração da tua igreja. Nos renova pela sua palavra. Amém e amém, Jesus. Senta e dê aquela linda salva de palmas para Jesus. Igreja, a Bíblia ela nos revela a respeito de um homem chamado Saul. Quem era Saul? Saul era um homem que foi escolhido por Deus, digamos assim, porque Israel já não queria mais ser governado por Samuel. Samuel era um profeta, embora ele já era muito idoso, e seus filhos estavam sendo juízes em seu lugar. A Bíblia nos revela que os filhos de Samuel não andavam segundo o caminho de Deus, não andavam conforme o que Samuel ensinou. Então o povo começa a olhar para aquilo e achar defeito, e chega Samuel e diz assim: Samuel, não queremos mais que os seus filhos dominem sobre nós, mas que tu peça para Deus um rei. E a Bíblia revela que o povo já não queria mais obedecer aos profetas, porque Deus governava Israel através dos profetas. Então o povo rejeita a Deus e pede um rei, porque eles olhavam as nações ao redor e viam que todos os reinos tinham um rei, aquele que teoricamente defendia o povo, aquele que representava o povo, aquele que estava diante daqueles povos. Israel almejou para si um rei, mas a questão aqui não é que Deus escolheu um homem para guiar Israel. A ideia de Deus era que Israel fosse guiado pelo seu braço, assim como ele tinha tirado aquele povo da terra do Egito, e com um braço forte guiado eles até a terra de Canaã, aquela qual Deus deu por possessão aos seus filhos, as 12 tribos de Israel. E Samuel, ele viu que aquilo era mal aos olhos de Samuel foi mal. Então ele ora a Deus, e Deus escolhe um homem chamado Saul, um homem que nenhum outro era igual a ele, nenhum outro se comparava a ele. A Bíblia diz isso, de todos em Israel ele sobressaía, um homem muito inteligente. A Bíblia diz também que ele tinha uma boa aparência, era um homem bem alto, com estrutura de guerreiro. Quem olhava para ele dizia: esse vai ser um bom rei. Mas acontece que a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso,
E de fato isso aconteceu, porque o povo já não queria mais ser governado por Deus, e sim por um rei. E a Bíblia fala que Deus escolheu Saul, segundo o pedido do povo, porque o povo queria um rei. E Deus olha e escolhe Saul para governar Israel. E a Bíblia fala, no capítulo 9 no capítulo 9 de 1 Samuel, Deus chama Saul. No capítulo 10, Deus unge Saul como rei. E a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Saul, e ele teve o seu coração mudado, ou seja, ele teve o coração transformado segundo o que Deus queria. Mas acontece que passou-se um ano apenas, e o coração de Saul mudou, porque Deus bem conhecia Saul. Por que Deus não queria que um homem governasse Israel e sim ele? Porque ele sabia que Israel tropeçaria. Afinal, desde que Israel saiu do povo do Egito, sempre ele costumava a lembrar dos deuses falsos que ele conheceram lá no Egito. E logo que eles se esqueciam da verdade, que esquecia dos mandamentos de Deus, eles tropeçavam e adoravam outros deuses. O que aconteceu? Saul, ele começa a desobedecer a voz de Deus. A prepotência, a arrogância de um ungido pode custar muito caro o seu chamado, pode custar muito caro aquilo que Deus planejou, aquilo que Deus sonhou. Muitas pessoas pensam assim: eu sou um escolhido do Senhor, eu tenho promessa, Deus falou muitas coisas, mas se nós não colocarmos na presença que Deus requer, irmão, nada disso acontece. Muito pior, nós vivemos nossa vida e nada se cumpre. No capítulo 10, Saul já estava praticamente desviado, um ano após ele ser ungido a rei, e Deus rejeita Saul, como nós limos aqui no capítulo 15, versículo 22. Somente o sacerdote poderia sacrificar. Deus estabeleceu os sacerdotes para expiar o pecado do povo, através de uma novilha, através de um bode, através de uma pombinha. Ou seja, Deus requeriria que fosse feito um sacrifício para expiação de pecados. E Saul, ele não poderia oferecer holocaustos, porque ele não era um profeta, ele era um rei, um capitão dos exércitos do Senhor, dos exércitos de Israel. Não cabia a ele esse ofício era do profeta. O profeta em questão era Samuel. E Deus rejeita Saul, porque ele desobedeceu. Como chefe de estado, como alguém que estava à frente, o preço era muito caro. Por quê? Porque se um rei que Deus colocara lá para guiar o povo de Israel tropeçasse, toda a nação ia tropeçar. Toda a nação ia ver o exemplo daquele homem e ia começar a desobedecer a Deus. Por muito pouco Israel fazia isso. Veja, através da vida de Saul nós vemos o que um servo de Deus, uma serva do Senhor não deve fazer. Saul foi escolhido, Saul foi chamado, Saul foi ungido, porém também foi rejeitado. A desobediência é um preço muito caro que um profeta pode pagar. Um escolhido do Senhor. Deus, Ele deixou bem claro aqui que Ele não se compraz em sacrifícios, não se comprazia em holocaustos, e sim na obediência. Vamos ler de novo. O Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício como que obedeça a sua palavra. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é pecado de feitiçaria, e porfiar é iniquidade de idolatria. Veja, porque infelizmente aquele ungido do Senhor, ele não cometeu só um deslize. Repetidamente Deus alertava ele, e ele começou a quebrar as regras,
ele começou a achar que por ele ser um rei, um chefe de estado, ele estava acima da palavra do profeta. Sabemos que o profeta na antiguidade era o porta-voz de Deus na terra, e aquilo que o profeta falava era a boca de Deus falando, e deveria ser acatado, caso contrário o preço era muito caro a ser pago. E a Bíblia relata que Israel precisou guerrear contra os amalequitas, e a palavra de Deus é que fosse que não escapasse um, porque Israel estava sendo julgado por Deus, e o julgamento do Senhor, ele é fiel. Como os amalequitas tinham causado uma rebelião na travessia do Mar Vermelho, logo após atravessando, quando Israel precisava passar pelas cidades, os amalequitas queriam impedir Israel de atingir o objetivo que Deus tinha planejado para o seu povo, que era rumo à terra de Canaã, onde hoje é Israel, e também ali parte da Palestina, que também fazia parte do antigo Israel. Então Deus queria que aquele povo fosse julgado, mas o que Saul faz? A palavra de Deus foi que não poupe nada, nem ninguém, não pegue nada, nenhum despojos. Ele poupa o rei dos amalequitas, e não só isso, já quebrou a ordem do Senhor. Ele poupa o melhor do gado, ele poupa o melhor das ovelhas. É por isso essa palavra: tem o Senhor prazer em ovelhas, em gado? Não, não tem, é obedecer. Isso que o profeta estava dizendo para ele. Ele preferiu olhar ali a riqueza que aquele rei tinha, e trazer para o reino dele, e trazer também vivo aquele rei, que tinha afrontado o Deus vivo. Irmãos, quando Saul fez isso, ele assinou a derrota. Por quê? Já não era nenhuma ou duas vezes que ele tinha quebrado a lei do Senhor. A exemplo de Lúcifer, o coração de Saul tinha se tornado orgulhoso, prepotente. E quando um homem, uma mulher, ele se torna orgulhoso e prepotente, ele já não ouve mais a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, e nós continuamos com nossos ouvidos agravados, e nós não ouvimos o toque, porque o Espírito Santo, ele é sensível. Saul já tinha perdido a presença de Deus. Saul já estava muito longe daquilo que Deus queria para o seu povo. Nós não somos insubstituíveis, sabe? Deus tem um chamado muito grande na minha vida, assim como tem na tua. Mas se eu e você não se colocarmos na presença que Deus requer, Deus pode, irmão, nos trocar para uma outra pessoa que queira fazer aquilo que eu e você não fazemos. Está certo que o que eu tenho para fazer é eu que vou fazer, você não vai fazer por mim, mas se eu não fazer, Deus vai querer de mim, vai requerer de mim no último dia. Mas a Bíblia diz aqui que o profeta falou para Saul: Deus vai colocar outro no teu lugar melhor do que tu. Nós somos matéria, nós somos uma matéria orgânica, nós nascemos, crescemos, vivemos, amadurecemos e morremos. Então quem é o homem para ponderar aquilo que Deus estipulou para mim e para você, e dizer não? Porque era isso que Saul estava fazendo, era isso que Saul estava argumentando. Deus rejeita Saul e escolhe um pastor de ovelha, um rapazinho humilde, que talvez não sabia falar, talvez não sabia, ele não sabia guerrear, ele não tinha estrutura para ser um homem de guerra, um chefe de estado. E Deus capacita aquele que as pessoas desprezam, assim como Davi era desprezado. Deus capacita aquele que ninguém dá nada. Deus capacita aquele que está lá na rua, lá nas drogas, na prostituição. Se eu e você não quisermos cumprir aquilo que Deus colocou em nossas vidas, Deus trará um lá de fora e colocará no nosso lugar. Isso é fato, é a Bíblia que diz. A desobediência de Saul teve um preço muito caro. Deus rasgou o reinado de Saul.
Deus não chama ninguém para lançar fora. Deus não coloca ninguém na frente do trabalho para depois descartá-lo. O homem faz isso, a mulher faz isso, o homem, a humanidade não dá valor às pessoas. Até alguma coisa que nós compramos hoje nós queremos, amanhã nós estamos descartando. Mas Deus não é assim. Deus, Ele quando chamou a mim e a você, é porque Ele tinha um propósito que nenhum outro poderia cumprir, a não ser eu ou você. Saul era para ter grandes êxitos, o seu reinado era para ter muitas gerações, porque ele foi o primeiro estadista, o primeiro rei em Israel. Mas a sua desobediência repetida, porque irmãos, quando a Bíblia fala que rebeldia é como o pecado de feitiçaria, é que a rebeldia significa que Deus fala uma vez, nós desobedecemos e quebramos as leis do Senhor. Deus fala que estou chamando a tua vida, Deus fala que tem algo para fazer por você, em você, e nós adiamos aquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Se torna rebeldia. Glória a Deus. A rebeldia é quando a pessoa rejeita a palavra do Senhor mais que uma vez, 2, 3, 4, 5. Deus, Ele tem um limite. A Bíblia fala que Deus é longânimo, Deus é tardio em irar-se, mas tem uma hora que Deus fica por aqui, irmãos. Quando a nação ela peca, não ouve os seus profetas, não ouve aquilo que Deus tem falado, Deus entrega essa nação à desgraça. Deus entrega o sofrimento, porque é através do sofrimento que o homem começa a entender que ele precisa se voltar a Deus. Não é assim? Foi assim comigo? No momento de angústia eu lembrei que existia um Deus e que podia me tirar daquela angústia. Por várias vezes eu vi a morte na minha frente, eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar dessa eu vou te servir. E o Senhor me tirava e eu não servia nada. Veja, irmãos, isso acontece conosco, acontece com todos. Vamos ver o que diz 1 Samuel 13, 14. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto tu não guardaste o que o Senhor te ordenou. A sentença de Saul. A desobediência tem um preço muito caro na vida de um cristão. Irmãos, você acha que Deus se agrada quando uma igreja apática, uma igreja que não ouve a sua voz, uma igreja que Deus fala através de revelação e a pessoa não se coloca na presença que Deus requer? Porque se nós, irmãos, ficarmos olhando para cima, o chamado da nossa vida nunca vai se cumprir. Depende de mim e de você se colocar na presença que Deus, Ele está requerendo. Porque foi isso que Saul fez. Saul tinha um chamado para guiar o povo de Israel, para a sua geração, o seu reino. Você sabe que quando um rei é levantado, o seu filho mais velho reina em seu lugar, e assim por diante, até que se acabe todos daquela dinastia. E se ainda houver varão naquela dinastia, ele ainda será rei. Os príncipes serão reis futuramente. Ou seja, um reino não é levantado para acabar em um ano. É claro, irmãos, que Deus rejeitou ele 1 ano, mas demorou muito mais tempo, uns 40 anos, para Davi subir como rei ao trono. Porque tem um tempo de Deus. Deus preparou Davi para ser um chefe estadista. Deus preparou Davi para ser um guerreiro. Deus preparou Davi
para ser aquele que ia guiar o povo de Israel. Glória a Deus. Louvado seja. A Bíblia fala que Samuel ficou com dó de Saul. E Deus diz para ele: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu rejeitado? Porque é fato, né, irmãos? Imagina Samuel sabendo de toda a desgraça que ia cair na casa de Saul. Porque Deus revelou para Samuel o que ia suceder ao reino de Saul. E nós sabemos, para que um rei suba ou outra descendência passa a fazer parte do reino e subir ao estado maior, ao trono, aquela dinastia antiga, ela precisa morrer. Assim era e assim é até o dia de hoje, nos países que ainda há dinastias. Mas trazendo para a vida de nós, Glória a Deus. a Bíblia está recheada de exemplos negativos que, se nós esvaziarmos a palavra de Deus, nós não podemos cometer. Muitas vezes as pessoas acham que estar na igreja é o suficiente, mas não é o suficiente. Porque Deus chamou a mim e a você, não é para ser mais um, é para nós fazermos a diferença. É para nós se colocarmos naquilo que Deus requer. Quando Deus me chamou, irmãos, eu devia ter uns 5 anos de idade. E eu demorei muito tempo para ouvir a voz de Deus. Felizmente para mim, a misericórdia do Senhor me alcançou e eu não morri antes do tempo. Mas eu conheci muitos jovens que morreram, que cresceram comigo em Curitiba. Eu conheci muitos que tinham o mesmo chamado do que eu, de pregar a palavra, que perderam suas vidas. O ministério não se cumpriu na vida deles. Há um hino aí que diz que quem tem promessa não morre. Isso é mentira de Satanás. Enquanto eu e você temos compromisso com Deus, Deus tem compromisso conosco. A partir do momento que o homem e a mulher não tem compromisso com a palavra de Deus, Deus não tem compromisso com eles. Deus me traz à memória a desgraça que aconteceu em Los Angeles. Não sei se vocês sabem, 2 dias antes do dia 7, que foi dia 5 do mês de janeiro, houve uma premiação do Grammy lá em Los Angeles, do melhor ator, do melhor comediante, do melhor cantor. Sempre tem esses prêmios anuais lá. Dessa semana foi adiado o Oscar devido aos desastres ambientais. Então eles fizeram uma votação e resolveram brincar com Deus. Uma cidade idólatra, uma cidade entregue à prostituição, ao satanismo, onde era o berço do cristianismo, onde houve o avivamento na rua Azusa há 114 anos atrás, onde houve o avivamento expansionista que trouxe o evangelho para o Brasil, que até então o Brasil não era evangelizado, e sim era católico. Não havia o protestantismo no Brasil. Foi trazido e estabelecido nas igrejas evangélicas, que até hoje perdura. Nesse mesmo lugar, desse mesmo avivamento há 114 anos atrás, colocaram o nome de Deus em pauta naquela premiação, para as pessoas votarem, para os poderosos, para aqueles que mais milionários da face da terra, brincar com o nome de Deus. E aí fizeram a sua premiação, e no final foram contabilizar quantos votos Deus tinha recebido, e falaram assim: olha, ninguém votou em Deus. A plateia ficou em silêncio. E aí a apresentadora teve a infelicidade de dizer: não era de se esperar, porque aqui nessa cidade sem Deus. E tiraram sarro, irmãos.
agradeceram todas as legiões de demônios, agradeceram todo mundo, mas não atribuíram o êxito deles a Deus, nem sequer em nenhum momento, a não ser para tirar sarro. 2 dias depois, irmãos, o estado de Los Angeles incendeia, fogo a 400 graus Celsius, irmãos. Para vocês terem uma ideia, vocês estão acompanhando. Lugar que não pegava fogo, pegava a combustão assim, ó, do nada, ao vivo na TV, ao vivo na CNN Internacional. Eu vi essa notícia. A entrevistadora brasileira estava lá nos Estados Unidos, dando a entrevista, quando estava assistindo pelo YouTube. Ela falou: olha, veja, agora nesse momento esse fogo não estava aqui e incendiou, do nada, porque está queimando por baixo da terra. Por que eu estou trazendo isso a vocês? Porque com Deus não se brinca. Não é porque eu sou ungido do Senhor, não é porque eu prego a palavra e estou no altar, não é porque eu louvo com meu violão, não é porque se eu tenho ou não tenho teologia, ou se sei se expressar ou não sei. Se nós, irmãos, não reconhecermos, se nós não somos nada, e se exaltar, Deus abate e humilha, porque Deus rejeita o exaltado. A Bíblia comprova isso através da vida de Saul, um homem escolhido por Deus, porém um homem rejeitado por Deus, pela sua arrogância e prepotência. Então, quanto mais Deus te usa, quanto mais Deus Ele te capacita, quanto mais Deus tem uma promessa na tua vida e você se coloca, e Deus começa a te usar pela misericórdia, mais humildade eu e você temos que andar, mais de cabeça baixa nós temos que viver, porque a honra e a glória é do Senhor, não é do homem. Acontece que muitos estão se esquecendo do que Deus falou, passa a vida inteira perdendo o seu tempo, perdendo o meu tempo. Irmãos, Deus, Ele é o maior interessado que eu e você cresça na graça, no conhecimento, cresça na sua presença. Deus não chamou ninguém para ficar parte, como eu já falei. Eu não creio, irmãos, que todo mundo tem um chamado para ficar sentado no banco. Eu não creio nisso. Eu não creio que a pessoa é chamada para não fazer nada. Eu não creio nisso. Porque a Bíblia fala da videira. A videira é que ela produz frutos, e muitos frutos. É claro que numa igreja, no corpo de Cristo, nem todos é cabeça. Cabeça é Cristo, nem todos é braço, nem todos é perna, nem todos é dedo, é mão, é olhos, não. Cabeça é Cristo. Cada um de nós temos o nosso espaço, mas todos nós temos que estar de acordo com aquilo que Deus planejou. Se coloca de pé. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. A vontade de Deus é que eu e você tenhamos êxito nas nossas vidas. Glória A vontade de Deus que aquilo que Ele colocou para você seja feito com êxito, e que eu e você, mais lá na frente, seja aquilo que Ele sonhou. Oh, glória a Deus. Sabe quando brota um desejo no seu coração? Muitos têm chamado para ser pastor, outros para ser evangelista, outros para ser médico, outros para ser juízes, outros para ser advogado. Quando Deus coloca algo em nossos corações e aquilo queima, talvez você tenha um desejo de ser alguém na vida e queima teu coração, é Deus colocando, para que você seja a diferença aonde você quer que esteja. Seja um médico, um bom médico, seja um juiz, agir com justiça, seja um advogado, não agir na mentira, agir na justiça, porque o nome do Senhor é glorificado aonde quer que esteja um, que esteja ali, sendo fiel a Deus. Se Saul tivesse ouvido a voz do Senhor, se Saul tivesse ouvido a voz, que quando Deus falava com Samuel, o seu reinado não teria um fim trágico. A Bíblia revela que Saul morreu à espada, a família de Saul, todos morreram à espada. As suas filhas foram, irmão, não vou nem usar nem a palavra, foi terrível o que aconteceu com a casa de Saul, porque ele rejeitou a palavra de
Deus, a palavra do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, e que nós sejamos sensíveis à voz do Senhor, para que quando Ele falar comigo e com você, nós estejamos dispostos a obedecê-lo. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para Deus misericórdia. Talvez você conheça uma pessoa que está afastada do caminho do Senhor. Talvez você conheça uma pessoa que tinha um chamado lindo, ou que fazia algo na casa do Senhor, e hoje se encontra lá no mundo, longe da vontade de Deus. Peça para Deus misericórdia. Peça também pela sua casa, sua família, que eu creio que Deus nos alcançará com a sua misericórdia. Logo após, estarei passando por Mandelaide e entregar aquilo que Deus já tem revelado. Ó Deus de graça, Deus de poder, ó Deus, eu venho te pedir misericórdia, misericórdia de nossas vidas, misericórdia dessa igreja, de cada visitante que está aqui, misericórdia, Pai, dos nossos familiares, misericórdia, Pai, de todos quantos ainda ouvirão essa palavra. Deus, tem misericórdia. Nós não somos nada nem ninguém. Nós, ó Deus, somos necessitados da sua misericórdia. Repreende as legiões, demônios que querem nos parar, que querem nos destruir, que querem endurecer nossos corações, que querem, Senhor Jesus Cristo, colocar rebeldia em nossas vidas. Quebra os grilhões, quebra as correntes, quebra, Senhor, quebra, Jesus Cristo, tudo aquilo que Satanás tem tentado para nos derrubar, para nos destruir. Não permita. Deus, abençoa seus filhos e filhas que estão na obra, que estão, Pai, na brecha, que estão na dispensação do Espírito Santo. Sim, meu Pai, abençoa cada um que está aqui, dá força para ele e para ela, de voltar a Ti, de todo o coração. Dá força, Senhor, para nós, para seus filhos, para os visitantes, para todos. Não deixa que Satanás nos destrua. Não deixa que Satanás, ó Deus, faça-nos, ó Pai, chacota. Não deixa, Pai, que Satanás pise nos seus filhos. Não, Senhor. Deus, tem misericórdia de todos. Tenha misericórdia da raça humana. Tenha misericórdia daqueles, Pai, que estão sofrendo agora lá em Los Angeles. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo para redor do mundo, porque Tua palavra está se cumprindo. Tenha misericórdia, Pai, de todos, Pai, que precisam das Suas misericórdias. Alcança meus familiares, alcança só cada um deles, onde quer que esteja. Alcança os familiares de cada irmão, de cada irmã, onde quer que esteja. Confirma a bênção e a vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.